doutor, você tá bem, queridão? Tô gripado, Lu. Entra o Nossa. inverno, a gente começa a entrar em contato com os bichinhos aí. É, né? Ixi. Uma gestante grávida. Uma gestante... Não, pera. Acho melhor a gente colocar a vinheta de novo e eu voltar a falar boa tarde de novo. Uma gestante com gripe é perigoso? Ela tem um risco um pouco maior, né, Lu? Tanto que nos Estados Unidos, que é um país onde neva, tem um frio muito mais intenso, os países não tropicais, igual a gente que está aqui no Brasil, eles já fazem vacinação obrigatoriamente nas grávidas para gripes faz muito tempo. É? Então, assim, existe uma diminuição de imunidade da mulher, então ela é mais exposta a ter complicações de gripe. Como quando teve o H1N1, que um dos grupos que era mais agressivo a gripe era na gestante. Entendi. E teve bastante gestante que teve complicação, alguns óbitos em gestantes, tem que tomar mais inclusive. Cuidado, né, doutor? Tem. Então a vacinação que começou a campanha justamente nessa segunda-feira, segundo o Ministério da Saúde, tudo é altissimamente recomendada para toda gestante. Então, meninas... Aproveite, vai lá e toma sua vacina. Aproveita e vai lá. É gratuita para gestante, não é? Gratuita, Lu. Posto de saúde. Qualquer posto de saúde. Tá. Tem a vacina tríplice, né, que agora são 3 tipos de vírus, né? E esse ano liberaram uma tetra, que a gente fala, um 4º tipo de vírus que foi incluído, mas essa precisa passar com o médico e ele receitar. Entendi. Porque como é uma vacina nova, aí tem algumas restrições ainda, o médico define. A tríplice você chega sem receita, sem nada, é só dizer, olha, eu sou gestante, tá aqui meu cartão de gestante e vai ser feita. A tetra, o médico receita, mas mesmo assim é de graça no posto de saúde. É de graça também. Olha que bom, né? Que bom. Bom, domingo é Dia das Mães. Dia das Mães. E o assunto com o Dr. Gustavo Vitorino é mães de primeira viagem. Isso aí. Olha que foto fofa. Acho que essa foto que você vai ver agora expressa muito, né? Aquele sentimento do primeiro filho. Você fica sonhando com as roupinhas, com o quartinho e etc e tal. Qual seria, Dr. Gustavo, a maior recomendação para quem é mãe de primeira viagem? Eu acho que é tranquilidade, Lu, porque hoje as mulheres assim, têm uma ansiedade muito grande com qualquer coisa que está acontecendo, qualquer dorzinha, qualquer desconforto. Então, assim, é controlar a ansiedade, vamos dizer assim. Lembrando que gravidez não é doença, é uma fase da vida que vai sofrer uma série de alterações no seu corpo, mas é tudo em prol de um bem maior. Mas acontece muito que as gestantes, elas entram assim, talvez numa certa paranoia. Poxa vida, eu vou engordar. Então eu vou começar a malhar agora. Tem tudo isso. Tem as que se preocupam demais e as que se preocupam de menos, tá? Você não, agora eu tô grávida, eu posso comer o que eu quiser, eu tenho que comer por 2. Eu posso ganhar o peso que eu quiser e as duas coisas não são muito legais. Tem que ter um equilíbrio aí. Tem que ter equilíbrio, tá, gente? Doutor, a barriga. Eu acho que a barriga é um ponto que, assim, as mães de primeira viagem... Todas ficam extremamente preocupadas. Por exemplo, deixa eu mostrar essa barriga aqui, ó, pra vocês. Essa barriga, doutor, que a gente vai ver, é uma barriga imensa. Enorme, tá já bem próximo do final, provavelmente, né, Lu? E ela... Ou tem um neném grande ou deve ter gêmeos aí. Ou deve ter gêmeos aí. A gente não sabe porque a gente pegou essa foto da internet, né? Mas o umbigo saltado, assim, eu acho que as gestantes ficam com medo do umbigão saltado, né? Eu não vou dizer que ficam com medo, mas elas ficam preocupadas porque fica um aspecto não esteticamente tão bonito, né? E isso pode acontecer, claro, se houver uma distensão muito grande da barriga, no caso de gêmeos, ou no caso de um neném muito grande, como a gente estava falando, de abaular mesmo um pouco o umbigo. Mas é um pouco mais comum quando tem alguma pequena hérniazinha no umbigo, Lu. Isso daí é uma hérnia? Esse umbigo saltadinho assim? Eu não posso te confirmar, porque a gente tem que fazer a palpação ali do umbigo, tudo pra ver. Mas tem bem o jeitão de ter uma hérnia ali. E daí? Tem uma falhazinha. Então, a hérnia umbilical é uma alteração totalmente benigna, assim, dificilmente vai complicar. Pode doer um pouco, principalmente quando tá desse jeito, nesse tamanho, né? Mas precisa ser corrigido depois. Não vai ser corrigido na gravidez, porque não precisa. Mas depois que ganhar o bebê, aí tem uma pequena cirurgia para se corrigir. Normalmente você corrige isso na infância, né? Então, depois de 2 anos... lembrando que depois que cai o umbigo, existe a cicatrização do umbigo e no período de até 2 anos, se ficar alguma pequena falha, ele pode até se fechar espontaneamente. Então, nos primeiros 2 anos de vida, às vezes você não precisa nem mexer nisso. Entendi. Depois dos 2 anos, se persistir uma hérnia e for muito grandinha, alguma coisa assim, aí tem uma pequena cirurgia para corrigir e fechar aquele espacinho que ficou ali do Esse umbigo dessa gestante vai voltar ao normal?
Olha, Lu, eu digo assim, o nenê, ou não? como a barriga distendeu bastante, a pele distendeu bastante, a tendência é que a hérnia, se ela realmente tiver, ela aumente um pouquinho. E fica aquela flacidezinha ali no local, né? Então, voltar ao que era antes, não volta, não. Não volta, né? Não. Agora, e essa barriga aqui? Ela volta Pois ao é. normal ou não? Dá uma olhada, gente, nessa Lu, barriga. Então, só espontaneamente não vai É voltar, não. muita estria, doutor. É muita estria. Acho que é o maior medo da mãe de primeira viagem. Eu é concordo com muita estria, você, que né? eu acho que é o principal medo das mulheres, de repente passar a gravidez toda e não ter estria, chegar lá nos últimos 2 meses, que é o período que é um pouquinho mais comum, Pois e às vezes é. começar a aparecer estria. Quando aparece uma ou outra, ainda ninguém fica contente, claro, mas dá pra controlar um pouco. Mas Agora, nesse desse caso, nível, é tá bem complicado, Lu, que é um cheio, caso né? grave. Ela provavelmente já tem uma tendência de pele, alguma coisa de possibilidade para fazer estria, e aí depois é tratamento estético, Lu. Aham. Depois que ganhar o bebê, esperar voltar, tudo ao normal, e ver o que vai ser possível fazer da Creme parte resolve? estética. Não, Lu. Infelizmente Sério? não. Na gravidez a gente orienta, sim, Passar, né? passar muito creme para hidratar muito bem a barriga. E existem alguns cremes especificamente desenvolvidos para gravidez que ajudam isso. Só que o principal motivo para aparecer tanta estria é a hiperdistensão, é crescer muito. Então as mulheres que ganham muito peso, as que têm gêmeos, trigêmeos, fica aquele barrigão enorme, ou quando o neném é muito grandão, não é um creme que vai conseguir evitar tudo isso. Se ela já tem uma certa tendência, passou do limite de distensão da pele normal dela, começa a aparecer estria. E aí depois é tratamento estético. Talvez as que não usem cremes fiquem com um aspecto ainda pior. Entendi. O creme dá uma protegida. Dá uma amenizada, Mas dizer que ele vai fazer milagre pra não aparecer, não tem Aquelas jeito, calças que tem elásticos que seguram a barriga, sabe? é mais Até um- o Luiz ligou, né, Luiz? Um beijão pra você. É até um conforto, Lu, mas dizer que só aquela calça vai ajudar muito pra estria, não, porque a barriga vai distender do mesmo jeito, né? Entendi. Se for pra aparecer, ela vai aparecer. Mas Então tem que cuidar pra evitar o sobrepeso, essa entendo. hiperdistensão. Aham. Mas na realidade, essas calças com elástico seriam melhores para gestante ou uma Eu diria calça pra jeans você normal? assim que depende do conforto da mãe. Tem algumas mães que vão chegando mais pro final e começam a sentir muito aquele peso da barriga ficando ali. E aí essas calças com uma parte elástica mais alta dão um conforto. Claro que ela não vai poder ser muito justa, né? Estrangulando a barriga. Mas ela dá um conforto sim, porque ajudam a segurar um pouquinho a barriga e relaxa um pouco a musculatura. Então tem pessoa que vai se dar muito bem com esse tipo de calça. Entendi. Tem outras que vai ser indiferente. Você colocar ou não colocar, não vai mudar muita coisa. Acho que um outro medo, talvez, né, de mães de primeira viagem, talvez não seria o medo maior de todas elas, mas é com relação à relação íntima que se tem com o marido, com o parceiro, estando grávida. Olha, Lu, a gente sempre fala assim, gravidez não é doença. Se não é doença, você não vai ter uma restrição a esse ponto. Então, em uma gravidez que esteja normal, que o bebê está se desenvolvendo bem, não tem nenhuma alteração de placenta, não está tendo nenhum tipo de sangramento, não teve uma ameaça de aborto, não tem nenhum outro problema que interfira nisso, a pessoa pode ter vida sexual normal. O normal com restrição que a gente fala. Chega um certo momento, algumas posições a pessoa não vai conseguir, vai ter que Desconfortável. achar um jeito que fique mais confortável. E lembrando, por que a gente tem relação? Tipo assim, ó, uma é para engravidar, já está grávida. Qual que é a segunda? É para ser uma coisa prazerosa. Então tem que continuar sendo prazerosa. Entendi. Se for começar a ter muita dor, muito desconforto e começar a insistir, para quê? Pois Então é. assim, tem que achar uma posição adequada, tem que mudar um pouquinho às vezes o jeito de fazer, mas é completamente possível, normal fazer. Tem mulheres que até aumentam o desejo um pouco durante a gravidez, aumenta a libido por conta da produção hormonal e pode respeitar isso até o 8º mês sem problema nenhum. Vamos falar mais disso, né? Sobre libido na gestação Podemos daqui falar uns assim dias. depois, com certeza. Inclusive, ó, Helenice que ligou, a Jaqueline, a Cleusa, a Márcia, a Ângela, a Valdete. Calma, hoje eu quis focar muito nessa primeira gravidez, né? Isso Para as aí. mulheres que estão grávidas pela primeira vez. Semana que vem o doutor responde todas as demais, tá bom? Eu comecei a entrevista te perguntando qual seria a sua maior recomendação para as mães de primeira viagem. O doutor deu uma orientação com relação à emoção, né? Emoção. Ficar tranquila, se manter sempre serena para uma gravidez aí. mais plena, digamos Com assim. certeza. Com relação ao corpo, qual seria a maior dica? O corpo, Lu, eu acho que é evitar o sobrepeso, que eu acho que é o principal problema que a gente tem hoje, Lu. Porque não é só a questão estética, né, da estria que a gente falou, de varizes, essas coisas. Mas o sobrepeso hoje e a
claro, vai estar relacionado a uma má alimentação, aumenta o risco de pressão alta, aumenta o risco de diabetes. E tá tudo meio interligado. Então, o controle do peso não tem essa história mais de, ele tem que comer por 2. Não, a mulher tem que comer bem. Comer bem não significa comer muito e não significa ganhar muito peso. Tem muita gente que ainda fica preocupada falando, nossa, mas ela ganhou 1 quilo só por mês. Tá ótimo às vezes. Dá 12 entendeu? no total. E as pessoas falam, não, aí vem a avó ou uma tia, você tem que comer, e aí vai e faz aquele mundaréu de comida e faz a gestão. Tadinha, tá grávida, tem que comer mais. Exatamente, ainda tem muita gente que fala isso. Coitado do bebê, não vai ganhar peso. Tadinho do nenê, tá com fome. Tomem cuidado, porque não é assim. Tem que ter equilíbrio na gravidez. Equilíbrio, tá certo. Doutor, recupere-se dessa Obrigado, gripe. Lu. Eu acho que até quinta-feira que vem tá bom. Né? Não tem jeito. A gente tá aqui com fé que você vai voltar Isso aí. melhor.